E aí, rapaziada, eu sou o Dino. Como é que vocês estão? Tudo legal? Então, hoje eu vim trazer um vídeo, né, que, pra quem não tá ligado, eu faço lives na Twitch. Eu sou pixel artista e desenvolvedor de jogos, criador do Dininho Adventures. E pra quem quiser me acompanhar, eu tô lá na Twitch, twitch.tv/Dininho. Então, o link vai estar aí na descrição se você quiser me acompanhar. Cola lá, vai ser muito bem-vindo. E durante as lives, por dia, pelo menos eu recebo umas 3 vezes, assim, alguém perguntando... me dê dicas, estou começando a fazer pixel art, que dicas você daria para mim? Eu sempre falo, né? Então hoje para consolidar essa informação, para sempre que alguém novo perguntar, eu mandar esse vídeo de uma maneira mais completa, né? Uma explicação um pouco mais completa, eu resolvi gravar. Então hoje eu vou te dar dicas para quem está começando na pixel art, de que coisas, que macetes, que sacadas você pode utilizar para começar com o pé direito na pixel art, beleza? Então vamos lá. Primeiro eu vou começar dizendo e dando uma explicação bem breve a respeito do que seria a pixel art, né? Quando que uma arte se configura como pixel art. Se você quer uma explicação bem completa, bem contendo a história da pixel art, as questões técnicas e a coisa bem mais a fundo, eu vou te recomendar um vídeo do meu amigo João S, do canal Vivendo de Pixel, que vai estar na descrição também, que é um vídeo sensacional, incrível mesmo. Então se você gosta de pixel art, assiste esse vídeo lá, que tá completo, mano. É o guia definitivo de o que é pixel art, é incrível. Então vamos lá, o que é pixel art? Bem, quando a gente faz um traço num software de ilustração tradicional, como o Photoshop, por exemplo, a gente faz um traço e o computador se encaminha de colocar os pixels lá pra gente, conforme ele foi programado. A gente der um zoom aqui, a gente consegue ver cada pixelzinho desse. E ele coloca os pixels mais escuros, os pixels mais claros, automaticamente, né? Então, quanto aos pixels, a gente não precisa se preocupar. A gente só precisa se preocupar com o traço, né? Só que quando a gente vai partir para uma pixel art, a gente diz para o computador que é o seguinte, ó. Beleza, eu não quero a sua ajuda, eu mesmo coloco os meus pixels nos lugares onde eu pretendo. Então o pixel ele se assemelha muito mais a uma escultura do que a um traço, uma ilustração tradicional. Isso é uma coisa muito importante de você entender. Muita gente que vem da ilustração tradicional para pixel art se embola e comete um erro muito comum, que é o seguinte, que ele fala, bem, pixel art é fazer arte sem o anti-serrilhamento apenas. Então ele pega o lápis ali e vai fazer o seguinte, eu quero fazer um boneco. Aí ele vem, traça, bem, eu fiz um boneco aqui. Isso é pixel art? Não, isso não é pixel art. Você simplesmente pegou um pincel sem o anti-serrilhamento e usou para fazer um desenho normal como você sempre faz. A pixel art, ela é dar atenção para os pixels. Então quer dizer, você está me dizendo que eu não posso fazer uma pixel art desse tamanho? Não, não é isso. Você pode fazer uma pixel art desse jeito, mas você tem que dar atenção para os pixels. De que maneira? Bem, quando você vem no seu primeiro contato, talvez você venha da ilustração tradicional, faz o seu primeiro traço, desse jeito que eu fiz aqui agora, e percebe, bem, isso não parece muito uma pixel art, isso parece mais um desenho que eu faço normalmente, só que tá mais feio ainda, porque eu não tenho anti-serrilhamento, tá serrilhado. Então, a gente tem algumas coisas para ajustar. De que maneira eu vou dar atenção para os pixels? Bem, o primeiro resultado, depois de um traçado livre na pixel art, e eu não sei porque que eu estou usando o Photoshop, lembrei, é por causa do pincel ali, mas enfim. A primeira coisa que surge quando você traça é uma coisa chamada double. O que é o double? Quando você faz um traço, ele vem assim, ó, que nem uma cobrinha. Tá. E aí, os double, como é que a gente retira os doubles? A gente vem e começa a tirar as quinas. Tira as quinas. Então a gente não tem mais esse pixel ligando entre uma curva e outra, né? E a gente retirou os doubles. Quando a gente tira os doubles, surgem os jags. O que é os jags? É uma curva mal suavizada. Por exemplo, vou fazer outra aqui, né? Fiz uma curva. Como é que eu poderia identificar que essa curva não está legal? Ó, por exemplo, quando eu vejo que o meu vizinho, por exemplo, eu tenho um pixel de 1 aqui só, e o meu vizinho, o próximo traço, ele tem 3 pixels. Então para pixel art, já é uma coisa muito brusca. Então eu começo a lapidar esse traço de forma que ele fique um pouco mais gradual. Então eu tenho 1, 2, e aqui eu tenho um monte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Então, não é legal. Então eu vou do 1, parto para o 2, vou para o 3, e aí poderia botar um 4 aqui. E aí você vê que eu tenho uma curva muito mais suave se formando aqui, né? Então, ó, fiz um traço, tirei os doubles, lapidei, tirei os jags, e agora eu tenho uma curva muito mais suave e mais apresentável. A gente consegue ver que a gente tem uma curva muito suave, né? Então, você vê que nesse desenho que eu tracei, eu tenho muitos, mas muitos doubles. Daria muito trabalho para a gente poder lapidar tudo isso, né? Então, uma das dificuldades quando a gente tem o nosso primeiro contato com a pixel art é saber da importância de cada pixel dentro da nossa arte. Então, como é que a gente faz para contornar esse problema que a gente tem no começo? Bem, a primeira dica que eu vou dar para vocês é limitar o canvas para no máximo, o canvas seria a área de trabalho, tá? A sua tela, para no máximo 32 por 32. Aí você fala, putz, mas isso é claustrofóbico, isso aí vai me dar muita liberdade. Mas é isso. A pixel art é justamente essa brincadeira de você ter pouco espaço e conseguir, mesmo assim, representar aquela forma. Então, você vai ter um espaço menor. Então, se você tem um espaço menor, você tem menos pixels, compondo aquela imagem, né? Você tem menos pixels compondo aquela imagem. Vou fazer qualquer coisa aqui, tá? Só para a gente ter alguma coisa para trabalhar aqui. Então quer dizer que se, por exemplo, aqui, deixa eu dar um Ctrl Z. Se eu tirasse daqui, deixa eu pegar um lápis aqui, ou não dá, não sei. Vou pegar o lápis aqui. Se eu pegasse daqui e tirasse esse pixel, putz, numa imagem desse tamanho, esse pixel não me saltou aos olhos, não me fez nenhuma diferença significante. Agora, se eu vier aqui e vamos supor que aqui fosse o queixo dele, né? O queixo do nosso personagem, que eu vou riscar aqui de qualquer jeito. Se eu tirar esse pixel, nossa, ficou um buraco no queixo dele. Então isso você começa a perceber a importância de cada pixel na imagem. É isso que você tem que praticar quando você quer fazer pixel art, tá vendo? Por impulso, eu coloquei um pixel aqui porque estava me incomodando. Porque eu vi que essa curva não estava suave. Agora ela tá. Por impulso, nem foi automático. Então, quanto mais você pratica isso, melhor fica. Então, quando você perceber que os seus desenhos em 32 por 32 já não está ficando mais nenhum jag, já não está ficando mais nenhum double, você começa a aumentar o seu canvas se você sentir necessidade. Eu, por exemplo, curto trabalhar com tamanhos de 16 por 16, 32 por 32. Então, não quer dizer que, por exemplo, você vai ficar preso 32 por 32. Às vezes você fez um chão, que por exemplo, vou vir aqui, ó. Esse chão aqui, por exemplo, ele é 64 por 64, né? Ele é bem grande. Então, eu preciso de um personagem que seja proporcional. E o personagem não necessariamente vai ser 32 por 32. Eu tenho um vídeo explicando sobre como escolher o tamanho da sprite para o seu jogo. Né, que eu explico sobre questão de proporção, sobre como escolher o tamanho das sprites. Então eu explico isso mais a fundo e recomendo que você dê uma olhada aí no canal. Mas, enfim, limitar a sua área de trabalho para 32 por 32 vai te ajudar a perceber a importância de cada pixel dentro da sua arte. Beleza? Então esses são os erros comuns de quem vem do desenho tradicional direto para pixel art. E agora a gente vai falar um pouco sobre cores, né? Outro erro muito comum de quem está começando na ilustração, em geral, e eu digo que na pixel art em si, é muito, como você tem pouco espaço, cada detalhe importa. Então as cores, elas importam mais ainda. Então o que eu recomendo que você faça? Que você utilize uma paleta, tá? Que você utilize uma paleta. Assim como as notas de uma música, as cores, elas também harmonizam entre si. Elas têm contrastes que combinam e contrastes que não combinam. Você consegue montar combinações feias de cores. Existe isso. Então, quando você pega uma paleta, ela normalmente já está harmonizada. Bem, mas eu não entendo de cor, como é que eu vou fazer para montar uma paleta? Bem, ou você pode estudar sobre teoria das cores, ou você pode vir nesse sitezinho mágico aqui, que não é esse ainda, esse aqui, onde você tem diversas paletas prontas para você usar e que você nota que elas são bonitas. Às vezes o desenho ele é simples, né? Você vê que o desenho não está nem tão bom assim, como por exemplo essa aqui, ó.
olha esse pato, ele não tá tão bem desenhado, mas as cores estão bonitas, então ele é um desenho bem apresentável. Então 50% do desenho tá salvo, agora só falta melhorar a parte da arte, né? Então 50% do seu desenho vai ser relacionado a cores. Então escolha uma paleta, utilize ela. Se você quer se aprofundar mais, estude teoria das cores e monte suas próprias cores. Um outro pulo do gato que vai te explicar um pouco sobre a lógica utilizada na criação dessas paletas aqui, por exemplo, e na utilização delas, é o seguinte. Normalmente, quando, por exemplo, a gente vai fazer, deixa eu fazer o rosto aqui de novo, que não era para eu ter apagado, fazer o nosso rosto aqui, um olhinho. E aí, por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu botar um fundo para contrastar, beleza. Não contrastou nada, né? Beleza. Aí eu quero fazer uma sombra, né? Aí você fala, putz, a sombra é fácil, é só eu pegar a cor do rosto aqui da pele e jogar ela para o mais escuro. E aí eu tenho uma sombra, certo? Mais ou menos. Tá desinteressante. E eu vou te mostrar como tá desinteressante. Eu vou duplicar essa layer aqui. Eu tô rabiscando aqui, tá, rapaziada? Não liga pro desenho, não. É só a didática. E aí, vamos fazer uma coisa um pouco mais interessante aqui. O que eu costumo fazer? Existe uma coisa chamada Hue Shift, que é o Hue Shift, H-U-E Shift, que é você, além de você vir do mais claro para o mais escuro, você vai para a cor vizinha. De que maneira? Eu tô aqui nessa cor, se você der uma olhada aqui, ó, na rodinha das cores, eu tô aqui meio que no amarelo, no laranja, então eu vou escurecer, normal, vou escurecer a cor para ter a minha sombra, e além de escurecer a minha cor, eu vou puxar ela para o vermelho. E aí eu tenho uma sombra muito mais interessante. Dá uma olhada, olha como isso aqui está morto. Olha como isso parece muito morto. Olha como parece mais interessante. E a própria paleta, ela já tem a própria cor dela, né, harmonizada. E dá uma olhada como é exatamente isso que eu falei. Ela vem aqui, tá vendo? Ela vem aqui e a cor mais escura puxa um pouco mais escuro e vem um pouco mais para cá, ó. Presta atenção lá embaixo, ó, na bolinha andando para cá, pro rosa. Tá vendo? Então tem uma cor mais interessante do que simplesmente escurecer e ficar aquela coisa feia, aquela coisa sem graça e morta, né? Então isso vai dar um up no seu desenho muito e muito bom. Então use bastante paleta. Outra coisa bem interessante é que normalmente principalmente quem vem do desenho tradicional, sente muita falta do anti-serrilhamento, né? Quando na verdade pixel art justamente isso, é você ter o serrilhado, é você saber trabalhar os contrastes para poder dividir as áreas. Então, uma das coisas que a galera faz muito é, putz, eu quero suavizar essa transição entre a sombra e o rosto. E aí o cara, ele vem e começa a colocar tons aqui, né? Começa a colocar tons aqui entre eles para poder, né, fazer o anti-serrilhamento e tal. E o anti-serrilhamento, ele é uma coisa utilizada na pixel art. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, ó, tá vendo? Eu tenho esse anti-serrilhamento, eu tenho essa transição suave, né, entre uma cor e outra. Aqui, por exemplo, eu tenho um tom mais escuro entre o preto e essa cor aqui. Eu tenho, mas aqui eu estou no 64 por 64. Aqui eu não estou no 32 por 32. Então isso já não cai muito bem. Então, quanto menor a sua área de desenho, menos eu te recomendo a usar o anti-serrilhamento. Então, o que você vai fazer? Você vai trabalhar na pixel art com poucas cores. Poucas cores. Normalmente, na ilustração tradicional, a gente pega uma base, uma sombra e uma luz, correto? E uma luz. Só que nem sempre na pixel art a luz ela cai bem. Ela fica um pouco meio que sobrando, sabe? Você sente que ela está um pouco demais ali. Então o que a gente faz? A gente subtrai. A gente subtrai ela para poder ter uma coisa mais simplificada. Porque como a gente tem uma área menor, a gente tem pouco espaço para trabalhar, a gente tem que simplificar as coisas para poder não embolar. Então, na pixel art, o medo que você tem que ter é: eu preciso trabalhar bem as cores, de maneira, eu tenho que escolher bem, porque eu tenho pouco espaço. Então, eu trabalho com poucas cores, porém, cores bem selecionadas, que contrastem bem. E, se eu começar a fazer um monte de anti-serrilhamento, né, eu faço um, aí eu pego, eu quero mais, aí eu faço outro,
né? Eu posso até puxar um pouco para cá para poder... Aí eu faço outro. Aí vai chegar um momento que parece que não parece mais pixel art, parece que é uma imagem que eu diminuí. Então não fica bonito, fica sujo. Então toma muito cuidado com a quantidade de tons que você vai usar dentro do seu desenho. Uma coisa que eu costumo falar bastante é que se você só tem o espaço de uma fileira para colocar aquele tom, você provavelmente não precisa daquele tom, provavelmente ele está sujando o seu desenho. De que maneira? Por exemplo, muita gente, quando vai fazer sombra e luz, e eu tenho um tutorial também de som, luz e sombra e volume aqui no canal, então recomendo que vocês assistam. O cara vai fazer a sombra, né? Vamos lá. Vamos fazer um círculo então. O círculo é melhor. Aqui, ó. Um círculo. Aí eu quero fazer a luz. Aí eu pego aqui e faço aqui. Luz. Putz, não parece uma bola, parece mais uma moeda. Então o que eu faço? Eu preencho mais. Eu uso mais do meu espaço. Né? E aí é aquele lance, né? De você suavizar o traço, deixar ele mais redondinho e tal. E aí fica mais agradável do que só aquele filetezinho. E a mesma coisa da sombra, né? A mesma coisa da sombra, você não vai fazer só o filetezinho aqui. Então se você está enclausurado ali num filete de 1 pixel usando aquele tom, é melhor, eu prefiro você não usar esse tom do que usar só aquele filete, né? Ou se for usar, aumenta a sua área. Então, é o que eu falei, nada que eu tô dizendo aqui é uma regra. São dicas que eu vejo que dão uma melhorada, né? Outra dica legal também é que é a respeito de textura, né? Normalmente para adicionar textura, eu tenho um exemplo bom aqui do Terraria. A galera faz isso aqui, ó. Risco. Ah, vou riscar. Só que pixel art, que eu falei para vocês, rapaziada, é dar atenção para os pixels. Quando eu risco aleatoriamente, eu não estou dando atenção para os pixels. Então cria uma textura um pouco mais consciente, né? Por exemplo, vou fazer aqui um jogado, mas eu tenho aqui uma ideia de que aqui está grande, vai diminuindo, né? Então eu estou dando uma atenção. Eu estou dando uma atenção, né? Aqui, aí aqui diminui, beleza. Eu fiz uma coisa um pouco mais consciente, né? Eu poderia até ser uma grama aqui, né? Uma gramazinha e tal, mas enfim, tô viajando. Então, não façam isso aqui, né? Que é o exemplo do Terraria. E agora é um momento em que eu vou mostrar para vocês o impacto que tem as cores, né? Eu falei sobre a paleta e a harmonização das cores. Esse aqui é um background do Terraria. E agora eu vou dar uma acelerada no vídeo ou cortar ele para mostrar para vocês o antes e o depois da harmonização das cores nesse desenho. Então vocês me digam se vocês acharam importante o lance das cores harmônicas. Então vamos lá. Então vamos lá, galera. Chegamos ao resultado final. E esse foi o resultado final. Eu não mudei nada no desenho. Eu simplesmente... Eu mudaria bastante coisa. Mas eu simplesmente recolori ele. E no final de tudo eu adicionei uma camada de azul, né? E diminuir a opacidade dela. Porque como é um background, existe uma necessidade do fundo não interferir no que está na frente. De você conseguir ainda contrastar com o que está na frente. Então eu adicionei uma camadazinha de azul, né, para representar aí as partículas de água no ar, né, e dar aquela desfocada. E esse é o resultado. Esse é o original e esse é com as cores harmonizadas. É claro que eu utilizei uma paleta vibrante, mas não quer dizer que é porque ficou mais vibrante que ficou melhor. Não. Na verdade, poderia ser utilizada também uma paleta mais pastel, mas que também fosse harmonizada,
também é dar o mesmo resultado de agradabilidade, é ser bem mais agradável de se ver. Então olha a diferença que dá quando você tem cores harmonizadas simplesmente no seu desenho. Eu não mudei nada no desenho, eu só utilizei uma paleta certa, né? Então fica aí a dica, né? Dê importância para as cores certas no seu desenho. E a última dica que eu vou dar para vocês é a respeito de usar referências, rapaziada. Referência é muito, muito, muito importante. Normalmente quando a gente está começando, a gente acha que referência é uma parada que é um sinal de fraqueza, né? Tipo, se eu estou precisando olhar para alguma coisa para saber desenhar, então eu tô ruim. Não, não quer dizer isso. Qualquer ilustrador, pensa no ilustrador bom que você conhece, que, mano, eu acompanho ele no Instagram, no sei lá onde, no Twitter, ele é muito bom. Ele usa referência, com certeza. Ele vai desenhar muito pior se ele não usar referência. Então, use referência, é muito importante, tanto para o desenvolvimento, tanto para o resultado final de cada arte sua. Então, não tenha medo. Usa a referência, foto, outros desenhos, não tenha medo. Utilize referência. Não é copiar, é ter como referência, é entender por que aquelas coisas estão ali, aqueles elementos, como eles foram colocados, é estudar realmente a imagem, entender ela e passar para a sua realidade. E aí, nesse momento, eu quase me esqueci de apresentar para vocês a Bíblia do Pixel Artista, né? Que é o blog do Estúdio Miniboss, com os tutoriais do Pedro Medeiros, que é um brasileiro, né, do Estúdio Miniboss, que fez as pixel art do Celeste, né? Então, não é nada mais, nada menos do que poderosíssimo, né? Então, aproveite aí o conteúdo, tem de tudo aqui, tem de animação, cores, tudo, mano, tudo. Então, aproveite bastante esse conteúdo aqui, que ele é completíssimo. Tem muita coisa aqui. Vai ficar na descrição, beleza? E outro lugar muito legal também, se você quiser continuar evoluindo sua pixel art, olha só, o meu Discord. Aqui a gente tem, por exemplo, a nossa aba de feedback artístico, onde em sua maioria são pixel artistas que postam aqui o seu progresso ou os seus desenhos e as pessoas vão dizendo o que eles podem melhorar. E como por exemplo aqui o Xarope é um cara que eu vi começando muito ruim e agora tá poderosíssimo. É isso aí. Xarope tá mandando demais na pixel art e evoluiu aí praticando bastante. Então, sinta-se à vontade, o link também vai estar na descrição. Então você tá convidado a participar do meu Discord. Então é isso aí, essas são as dicas que eu achei relevante para quem está começando. E se você assistiu até aqui, muito obrigado. Comenta aí embaixo dizendo que você conseguiu assistir até o final e do que você achou do vídeo. Muito obrigado, até a próxima, vejo você nas lives e abraços.